Bem-vindo à terceira aula do nosso curso. A gente vai falar mais um pouco agora sobre como você está usando o seu tempo e esse uso está te ajudando a alcançar seus projetos ou não. Então vamos ver aqui, a gente tem as nossas metas e a gente tem um monte de desafio, um monte de coisas que podem atrapalhar as nossas metas. Os pseudo-amigos, familiares, sociedade, culpa, medo, mas também tem um monte de coisa que a gente pode controlar. Tem coisas sim que vai atrapalhar esse caminho do nosso sonho para a gente chegar nessas metas, mas se a gente gerenciar melhor o seu tempo, várias dessas coisas, dessas objeções aqui são contornadas. E para isso, você precisa ter uma meta, você precisa pensar num plano de vida, senão vai ser um tanto faz. Tanto faz se eu precisar acordar mais cedo ou não, tanto faz se eu precisar dizer não para uma pessoa que me diz alguma coisa. Se eu não tenho uma meta, um objetivo, um caminho para seguir, eu não vou saber usar melhor meu tempo. Isso foi o que mudou muita chave na minha cabeça. Muitas vezes eu me via perdendo tempo, procrastinando, com seriados, com joguinho no celular, com redes sociais, porque eu não tinha muito claro aonde eu queria chegar, o que eu queria fazer da minha vida. A hora que isso clareou, essas outras coisas que são desperdício de tempo, eu nem tolero mais na minha vida, porque eu penso assim, para que eu vou perder tempo com isso? Se eu tenho tanta coisa importante para fazer e eu não vou jogar meu tempo fora, porque cada momento que eu jogo tempo fora, que eu desperdiço tempo, que eu procrastino, eu estou atrapalhando o meu caminho com relação à meta. Não é que eu sempre vou estar trabalhando, claro que não, o descanso é fundamental ter uma parada, ter um momento de lazer, mas isso é o que guia muito a gestão do nosso tempo. Eu vejo muitos jovens hoje que têm um grande sentimento de tanto faz. Tanto faz se eu acordar cedo ou não, tanto faz se eu ativar 20 sonecas e ficar lá na cama enrolando, tanto faz se eu faltar da aula e puder ficar maratonando Netflix, tudo tanto faz, porque a pessoa não tem essa meta. Então nessa aula eu quero que você comece a pensar um pouco mais sobre essa meta, sobre esse plano de vida. Tem um livro que está até aqui atrás de mim, que fala sobre a constância. E ele diz que a gente só consegue ser constante se a gente tem um plano, tem uma meta muito bem definida. Se você não tem um caminho para ir, qualquer coisa vai te desviar do caminho, porque nada é certo. Então só assim que a gente vai ser constante. Eu muitas vezes fui inconstante, talvez seja esse o seu caso, de começar algo e parar, e você sentir que várias coisas você deixa pelo meio do caminho, que não leva nada até o final. Isso é muito frustrante, na verdade, eu sei, porque eu já passei por isso. E é muito legal não abandonar, é você perceber que você é uma pessoa de palavra, que você fala que vai fazer e faz. Isso traz muita realização. Então a gente precisa ter um foco nesses projetos e perceber se as nossas metas de vida elas estão compatíveis com as nossas ações para chegar nessas metas. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. A gente tem aqui, por exemplo, uma meta principal e as ações que a gente vai fazer para realizar essa meta, que se desdobram em outras ações. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de realização profissional na minha empresa, então eu vou precisar cuidar do marketing e para isso eu vou precisar produzir vídeos. Vamos supor que está aqui dentro dessa hierarquia. Mas se eu tiver duas metas diferentes, não relacionadas entre elas, pode ser que uma cause uma competição com a outra, atrapalhe uma outra e eu não faça nada bem feito. E o que eu aprendi na minha vida é que o que realmente vai me realizar é o que está preso a essa meta principal. Teriam muitas outras coisas que seriam legais da gente fazer, mas não tem a ver com a meta. Então,
Às vezes a gente diz sim para um monte de coisa, a gente diz sim para um monte de projetos. E como eu falei na aula anterior, a gente tem que saber escolher o nosso tempo. A gente tem que decidir o que está dentro do nosso planejamento e o que está fora. Porque pensa numa pessoa muito importante aí que você admira, que você gostaria de ser parecido com ela. Talvez não seja tão fácil você acessar essa pessoa, você entrar em contato com ela. Eu mesmo estou tentando marcar uma entrevista com uma pessoa que eu admiro bastante aqui pro meu canal do YouTube e não consigo falar com ela porque ela tem as metas dela e tudo bem, eu vou continuar tentando até eu conseguir. Mas é muito bom porque ela tem foco, ela sabe claramente aonde ela quer chegar. E se ela disser sim para todo mundo, como que vai ficar os projetos dela? Então talvez você tenha uma dificuldade para falar não, porque você não tem uma meta muito clara. Isso foi muito assim comigo, aconteceu ao longo da minha vida. Então eu quero que nessa aula você comece a pensar mais nas suas metas, no seu plano de vida, porque senão a gestão do tempo não vai funcionar. Você vai gerir o seu tempo para quê? Se você não tem um objetivo. Gerir o tempo não é um fim, ele é um meio para a gente chegar num objetivo de vida nosso. Então esse slide traz isso, para a gente tomar cuidado se a gente tem coisas que estão disputando. Como eu falei lá, se eu tenho a minha empresa que eu quero ter uma realização, ter um sucesso aqui, produzir meus vídeos. E aí me convidam para dar uma aula sobre marketing. Vamos supor que eu sou convidado, eu tenho doutorado, sou convidado para dar aula num curso de pós-graduação. Eu poderia dar essa aula, já que eu estudei muito marketing? Sim, eu poderia. Mas o que isso se relaciona à minha meta principal? Muito, muito pouco. Isso não vai colaborar. Eu vou ter que desenvolver uma aula, um material, uma coisa que eu vou fazer muito esporadicamente. Então, se eu for sábio ali na gestão do meu tempo, eu vou recusar essa aula. Eu vou falar, muito obrigado, seria uma grande oportunidade, mas infelizmente agora eu não tenho disponibilidade. Falar isso com tranquilidade, porque eu sei o que está dentro do meu planejamento e o que está fora desse planejamento. Então essa gestão do tempo, como eu falei, só vai fazer sentido com uma meta de vida. E tem um exercício muito bom que é o necrológico, que é você imaginar que você morreu e você exerceu a sua vida do melhor jeito, da sua melhor versão, que você foi tudo o que poderia ser. E qual é essa versão? Eu quero então que você escreva, que você faça esse exercício. Eu fiz esse exercício me deu uma motivação muito grande para gerir melhor meu tempo e para ter esse senso de que eu não posso desperdiçar meu tempo. Então, Leandro morreu hoje. Vocês estão lá no meu velório e tem alguém contando como o Leandro foi, o que ele fez, o que ele realizou, e vocês estão ouvindo e falam, nossa, que legal, que história boa. E qual é essa melhor versão? Esse exercício pode trazer uma grande mudança no seu foco, na sua vida. Se você precisar de mais explicações, você pode procurar aí no YouTube sobre necrológico, tem algumas outras explicações, mas só com o que eu te falei aqui basta. Então coloca ali que foi a melhor versão. Então tira um tempo para pensar nisso em silêncio, não tenta escrever de sopetão aí, para refletir. Na vez que eu fiz muito bem, eu fiquei uma semana pensando para escrever. Não precisa ser tudo isso, tá? Você pode escrever e depois ir aprimorando, mas quais são os seus talentos? Quais são as realizações que você pode ter? E não pensa nas dificuldades que podem ter no meio do caminho. Se liberta aí para pensar e como seria a sua melhor versão, e daí a gestão do tempo vai te ensinar a superar essas dificuldades para você de fato conseguir colocar em prática o seu potencial. Porque a verdade é que a maioria das pessoas nem sabe do potencial, ou se até sabe,
não faz nada para colocar isso em prática. Eu não sei qual das duas coisas é pior. Então, eu quero que você comece a ver esse potencial, comece a ver aonde você pode chegar e você vai com certeza encontrar uma grande realização com isso. E qual é a minha meta então? Por que eu tenho esse gás? Eu quero que a minha empresa decole para ajudar muita gente com a produtividade, para não ser viciado em celular, então isso está muito claro. E eu também quero educar meus filhos, quero viver bem com a minha família, aqui com a minha esposa Fernanda, a Laura, isso logo que ela nasceu, o João Pedro, e a Maria Clara, essa foto aqui na barriga, no ultrassom, e ela vai nascer amanhã, se Deus quiser. Estou gravando esse vídeo na véspera do nascimento dela. Então isso me motiva, isso me empolga para trabalhar, para estar aqui com você, que é cuidar da minha família e deixar um impacto no meu trabalho. Isso está escrito lá no meu necrológio, mas é algo que é meu. Você precisa encontrar algo que é seu para que isso te tire do mindset responsivo para te colocar no mindset produtivo. O mindset responsivo, mindset, mentalidade, forma de pensar, é você passar o dia respondendo. Você responde às demandas, não tem as prioridades claras. O produtivo não. Você sabe as suas metas, você sabe onde você quer chegar e vai planejar seu dia, vai planejar o que você vai fazer de acordo com essas metas. Então faz esse exercício, escreve o seu necrológio e isso vai te dar um novo ânimo, uma nova força para depois colocar em prática as ferramentas mais detalhadas de gestão do tempo que eu vou te ensinar. Eu te vejo lá na próxima aula.